E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu quero modelar esse fone com vocês. Eu vou passar etapa por etapa. E esse vídeo é um vídeo comentado. Então vou fazer os principais comentários durante a modelagem e vocês vão acompanhando aí. Então esse é o headphone que eu vou modelar. Então é um Logitech G Pro. É um modelo que eu tenho, que eu uso hoje em dia, então é mais fácil eu ter como referência. E vamos modelar parte por parte dele. Como tá aí, pode ver que ele tem bastante detalhe. Então vou começar modelando pelas partes inferiores e vamos subindo aos poucos. Então vamos lá, eu estou usando o Maya. Então eu vou começar a importar umas imagens de referência. Eu abaixei algumas imagens de referência. Então tem uma imagem frontal. Vou posicionar ele, fazer uma escala um pouquinho maior. Posicionei ele mais ou menos na base do grid. Então quando for em perspectiva vocês podem ver que ele está bem na base do grid e centralizado. Puxei um pouco mais para trás para liberar espaço. Vejo que ficou bom. Eu costumo, quando coloca uma imagem plana, eu crio um grupo para bloquear ele, para não ficar me atrapalhando na hora que estiver modelando. Então eu bloqueio ele naquela função do R ali. Então ele não dá para selecionar. Aí ele fica apenas de referência. Agora eu vou puxar a segunda imagem, que é uma imagem lateral. Vou importar uma nova imagem como imagem plane. Essa é a mais próxima que eu achei, mas não é exatamente o mesmo modelo. Mas é bem próximo, então não tem problema. Ela ficou um pouco longe, eu vou acertar ali. Para eu acertar a escala, para ficar igual, eu posiciono junto com a outra imagem. Posiciono também na base ali. E vou ajustando ali mais ou menos com o mesmo tamanho. Pegar alguma parte de referência. Eu peguei ali o fone mesmo, né? Onde é o alto-falante. E eu vou ajustando mais ou menos mais próximo ali da escala. Então fica mais ou menos bem próximo ali, ó, em cima e embaixo. Então já dá uma boa referência. Não precisa ser exato, porque eu vou fazer alguns ajustes visuais. Então não é mais para referência mesmo. Vou adicionar ele no grupo que eu já criei. E aí ele também não fica atrapalhando para selecionar. Inicialmente eu sempre começo a modelagem com forma simples. Então eu analiso mais ou menos como que é o formato do objeto que eu vou modelar. Aqui eu estou só organizando ali a outline para não ficar muito bagunça. Eu vou aproveitar e já vou criar uma pasta já para salvar, que o Maya, querendo ou não, mas sempre ele tem um probleminha de crashar, então já deixo salvo para não ter o perigo de perder nada que eu estou fazendo. Eu normalmente crio assim, dou um nome, a etapa que eu estou fazendo, que é modeling, e a versão, para eu ter um controle melhor. Salvo. Eu vou iniciar agora a modelagem. Primeira parte é analisar como que é o formato. Então eu consigo fazer esse fone a partir de um box. Então eu faço um box e arredondo os cantos.
posiciono aqui mais ou menos na frente. Vou deixar ele um pouquinho mais próximo do tamanho que ele é. Deixei ele transparente para poder vir as lines, mas como que o Image Plane ficou muito forte, ele atrapalha um pouco a ver. Então eu seleciono o Image Plane, vou nas configurações de imagem e diminuo um pouco o brilho. Aí fica mais fácil de ver as lines, as edges do box. Agora começo a fazer as ajustes de proporção. Como é uma imagem, ela tá meio que diagonal, eu mais ou menos deixo assim. Aí tem um macete no Maya que você pode selecionar o objeto que você quer, cria um grupo e aí sim você modifica o grupo, não o objeto, porque aí o objeto ele continua com o seu posicionamento original. Então se eu, por enquanto eu estou mexendo no grupo, mas agora eu selecionei o objeto, pode ver que o objeto continua com as suas definições de proporções no mundo, né? Porque eu não mexi no objeto, eu mexi no grupo. Aí eu só zerar o grupo novamente, ele volta o objeto do tamanho certo. Baixei um pouco o brilho também da imagem lateral. Ajustar agora também as proporções. Tirei de dentro do grupo, mas foi mais uma questão de ajuste. Vou ajustar o tamanho. Coloquei na posição do mundo. Ficou mais próximo, né? Começo a fazer agora, adicionar algumas linhas para definir o centro. E pode ver que eu deletei porque como todos os lados são iguais, eu faço um lado, depois eu vou fazendo mirror, né, para o outro lado. Costumo não adicionar muita edge no início porque facilita na modelagem. Ali eu fico verifico se está certa a quantidade de edges que eu preciso. E aí eu já começo a definir algumas edges aqui. Defino o meio também. Colocando as edges para ficar igual. Depois, na hora que der um mirror, vai ficar tudo igualzinho dos dois lados. Já pensando no quad, né? Com isso feito, eu já tenho as faces ali com quad bem bacaninha. Eu vou dar um mirror. Ele não estava querendo zerar o objeto. Eu não sei o motivo inicial, mas depois ele voltou a funcionar. Fiz o mirror para o objeto, aí eu vou inverter, né, o eixo.
diminuir um pouco o merge para não as vértices não se fundirem ali muito. E eu fiz de novo um mirror, só que agora para baixo. Agora eu tenho tudo igual. Para mim parece que está funcionando bem. Dou mais uma olhada como que é o formato dele. Ele tem ali uma leve curva ali em cima, depois ele faz uma outra curva para dentro, mas o interessante desse formato é que ele começa assim oval e depois ele vai para o centro circular. Então é um formato bem chato de fazer. Aí eu faço um extrude. Aí eu vou tentar puxar isso para frente para poder conseguir fazer aquele círculo. Eu ainda estava analisando como que eu ia fazer isso. Aí eu pensei em primeiro fazer os cantos arredondados, né? Mas não ia funcionar bem, porque ele tinha um problema ali em cima. Na hora do mirror ele não soldou as vértices, então fui soldar. Com esse problema resolvido, eu ia tentar novamente fazer os cantos arredondados. Esse início eu tive um pouco de dificuldade para definir esse formato, que é um formato bem comum, né? Coloquei um smooth para ver como tá ficando o formato. E ele realmente ele faz uma curva, depois ele faz uma segunda curvinha para fora, né? Então o certo era tentar fazer primeiro esse círculo, né? Aí eu usei a ferramenta ali para fazer o radial, né? Círculo. Aí eu tinha que tomar bastante cuidado porque ela às vezes ele dá essa distorção. Aí eu fiz um twist. Aí sim puxei um pouco para fora. E estava bem próximo do que deveria ficar, mas ainda não estava satisfeito com esse resultado. Aí eu vi que eu deletando essa edge que tá aí, poderia facilitar essa curva, né? Eu demorei um pouco para entender que eu não precisava dela.
tentei fazer esse ajuste fino ali, mas não estava legal. Fiz um symmetry para fazer dos dois lados, né, ao mesmo tempo. Esse é o momento que você tem que prestar bastante atenção no modelo, tentar entender como está sendo o formato, principalmente esses formatos que são bem complexos. Nem que você tenha que deletar, voltar para trás, refazer o modelo, mas o ideal é sempre verificar se está chegando aquilo que você pretende, sabe? Muitas vezes eu crio e deleto muita coisa para até chegar ao que eu resultado esperado, né? Deletando algumas edits, como eu falei, eu demorei para entender que se eu deletasse melhorava esse formato. Aí o ideal agora era fazer os ajustes, né, mais finos, para chegar ao que realmente eu queria. Uma dica importante quando vocês estão definindo isso é sempre rodar o modelo, sabe? Rode muito o modelo, olhe em volta, que isso ajuda muito a você entender o que está acontecendo no seu modelo. Agora eu adicionei uma edge para segurar o flow daquela posição, aí fui subindo ele um pouco mais. Ele tem mais uma edge para ver se chegava um resultado melhor. Passei mais um circularize para ver se melhorava. E aos poucos eu fui chegando a um resultado melhor, sabe? Uma forma melhor para selecionar uma edge lateral quando ela assim não vai em loop é selecionar a face. E se você quiser tem uma forma diferente de selecionar. Parece que estava funcionando um pouco melhor. Além que a malha estava bem mais limpa, né? Aí eu rotacionei o grupo só para eu poder ter uma ideia de proporção, se eu estava indo certo, sabe? Então a escala estava boa, mas no restante não estava bom. Então aí eu comecei a fazer os ajustes mais finos da curva. Aí eu decidi colocar em duas vistas para ficar mais fácil a visualização, né?
fazer esse ajuste, eu tinha que selecionar a face, achatar ela um pouco para ficar tudo igual e depois ajustar o tamanho. Aí nesse momento eu achei que tava um resultado legal. Aí tava vendo essas linhas muito duras ali, eu decidi suavizar a malha para ele não ficar tão marcado ali. Dei um mesh smooth para poder ver como estava essa malha com mesh smooth. E aí eu aproveitei e fui limpando aquilo que era desnecessário. O restante estava bom. Porque eu apliquei o Mesh Smooth e depois saí deletando. Porque ele faz algumas correções da malha quando você faz o Mesh Smooth. Aí depois eu limpo para ficar com uma coisa mais harmônica, né? Aí nesse momento eu percebi que não estava mais redondo, né? Aí fiz novamente o ajuste. Aí outra coisa também é que bagunçou um pouco a malha, né? Então o ideal era voltar e reorganizar ela de novo. E aí pode ver que as linhas elas não se conversam, né? Elas estão bem esquisitas, né? Parece que tá tudo muito bagunçado. Aí um detalhe que não ficou bom era isso, né? Então eu comecei a fazer os ajustes para que ele se alinhasse com a face ali, ó. Eu tinha que mudar o pivô. Quando eu selecionava novamente, ele acertou o pivô. Aí eu snapei ali na face e ele ficou alinhadinho. Aí comecei a definir algumas coisas para poder ver como que ficava isso no Smooth. Aí parecia que estava funcionando bem. Tá tudo bem lisinho, mas ainda me incomodava muito
as linhas, sabe? Então, no momento eu tava meio que ignorando, mas mais pra frente eu decidi ajustar essas linhas. Ajustei o grupo para poder voltar na posição original. Eu tinha que definir também esse círculo, né? Aí eu fiz a seleção da face para duplicar ela. Dupliquei. Aí eu tinha uma segunda face. Limpei o histórico, acertei o pivô. Aí eu tinha que fazer esse estúdio, mas eu não, como na referência não é muito alto, então puxei um pouco menos. Aí como a parte de trás não precisa, ela não vai aparecer, aproveitei para deletar ela. Aí fiz mais um extrude, depois diminuí para poder fazer esse chanfro. Aí deixei aqui um pouquinho mais dura, né? Só que eu não queria deixar muito para não ficar aquela coisa muito afiada. E dei um smooth para ver como estava funcionando. E eu achei que estava muito fino ali, né? Então eu decidi puxar um pouquinho mais para fora e ajustar um pouco mais ali para engrossar um pouco. E aí, parece que estava funcionando muito bem. Pelo menos estava bem próximo do que é a referência, né? Próxima etapa era fazer alguns ajustes pequenos, né? Como fazer também a espuma, fazer aquela peça lateral. Mas ainda assim, ó, eu percebi que a minha face ali estava pequena em comparação à referência. Então eu também decidi aumentar um pouquinho mais essa face. Fiz uma seleção em loop, coloquei em escala e escalei nos eixos. Aumentei ali o controlador, porque quando você aumenta isso no Maya, ele aumenta a precisão. Então não fica tão impreciso, né?